graças a Deus, reunidos mais uma vez, né? Nosso domingo, começando a nossa semana, nos preparando. Jesus, eu abri aqui um livrinho meu e veio assim, para hoje. É o meu Sementes de Felicidade, viu, Lorival Lopes? Vá adiante. Começa assim. A marcha pesa e o trabalho é duro. Você se sente incompreendido. As dores se acumulam e a tristeza visita o seu coração. No entanto, levante o pensamento, enfrente a realidade com ideias claras, fortes e positivas. Ânimo. Ponha os pés no chão com segurança. Mire o horizonte da transformação e sinta-se feliz com a luta. Avante. Você só descobre quanto é capaz em meio à luta mais difícil. Tá vendo, gente? Ânimo, tá vendo? Ai, na hora que a gente mais desanima, né? Ânimo. E aí, eu estava lendo aqui o livrinho, Deb, rapidinho, aquele que você mesmo recomendou, Moradas, né? Moradas Espirituais, muito bom, né? Dona Vânia Arantes Damo, muito lindo. Aí, caiu essa mensagem aqui do livro, e falando sobre o evangelho no lar, acredita? Explicando como é que se faz o evangelho no lar. Isso foi agora de manhã. Aí, eu quero pedir licença, né? Ai, a espiritualidade que já está presente nos nossos lares, para ler esse poeminha aqui. É de Emmanuel, recebido por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico. Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza em tudo é um cântico de amor. Cada flor é um poema. Toda fonte é bondade. O sol, cada manhã, é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é a presença de Deus. Olha, esse poeminha concluindo o que nós recebemos aqui, né? Coragem, força, bom ânimo para enfrentar as lutas. Aí ele fala, vamos aprender, eu entendi, né? Vamos aprender a enxergar em tudo na vida um cântico de amor. Bem Emmanuel, né, gente? Cada flor é um poema. Às vezes a gente passa, esbarra na flor e nem vê, né? Nem vê. O sol, cada manhã, a hora que abre a janela, a gente nem vê que tem sol, já amanhece reclamando. A maioria do ser humano é assim, né? Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é a presença de Deus. A gente fica até emocionado, né? É muito presente que a gente recebe logo de manhãzinha, assim, né? Sem esperar. Então, que Jesus esteja junto de nós nesse evangelho importantíssimo de hoje, né? Que a Débora vai passar para nós, esse estudo de hoje, e que a presença de Jesus esteja sempre com todos nós, com os nossos familiares, em seus lares, os nossos amigos, que todos possam receber essa vibração maravilhosa que vem da palavra do evangelho, que é a presença de Jesus nos nossos lares. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, dona Vânia. Bom dia a todos e a todas. Como eu tive um probleminha aqui para entrar com áudio, então não dei meu bom dia. Sejam todas bem-vindas, minhas amadas. Que alegria estarmos aqui, né? E nós vamos iniciar a nossa fala de hoje falando da nossa mãe, amorosa, amada, a nossa intercessora, Maria Santíssima. Não tem como falar de suicídio sem falar de Maria. Maria é esse colo. Maria é essa benfeitora que se faz presente naqueles locais
onde para muitos ali só existe a dor, só existe o desespero, Maria se faz presente. Com a sua legião de mulheres, de benfeitoras, de mães, ou até mesmo daquelas que, enquanto viveram, não conceberam, mas despertaram este amor incondicional pelos filhos de outras mães. Então, Maria se faz presente. E é muito lindo. A Legião de Maria, nós realizamos aqui, hoje, por exemplo, é esse dia onde nós realizamos a vibração para os nossos irmãos suicidas, o último domingo do mês, e nós sentimos essa vibração calorosa de Maria, de mãe, de ternura, de intercessão. Então, ela está presente com a sua legião de mulheres. Então, vamos lá, pessoal. O nosso... Debe. Oi? Eu quero só te mostrar, você acabou de falar. Maria. A mãe rainha, gente, essa é a mãe rainha. É. Aqui no nosso prédio, ela visita todos os apartamentos, sabe? E ontem ela chegou aqui em casa. Ah, que linda! Então, ela está aqui hoje presente no nosso evangelho. Incrível, nada é à toa, né? Nada está solto. Não, nada é por acaso. Nada está solto, está tudo interligado ali, ó. A mensagem do início de Emmanuel nos pedindo ânimo, coragem, né? Porque a gente vai precisar. Todos nós aqui precisamos estarmos envolvidos na energia da coragem, do ânimo, para não desistir, né, gente? Então, vamos lá. Já no início aqui do Evangelho, Kardec já nos dá aqui uma dica. O título é Suicídio e a Loucura. E já no item 14, Kardec já vai nos dar uma dica aqui muito proveitosa. Quando ele diz a calma e a resignação, resultantes da maneira de analisar a vida terrena e a fé no futuro, proporcionam ao espírito uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. Já aqui no início, já para a gente refletir, a calma, a resignação, né? A maneira de analisar a vida terrena, que está muito ligada a um tema que eu falei, acho que há pouco tempo, sobre o ponto de vista, que aqueles que conseguem ver além disso aqui que nós nos encontramos, que entendem que isso aqui é uma passagem rápida e conseguem ver a vida futura, tem toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na nossa caminhada aqui na Terra. E é o que Kardec diz aqui, né? Proporciona ao espírito uma serenidade que é a melhor prevenção contra a loucura e o suicídio. Porque ninguém pode afirmar aqui que tipo de situação vai se encontrar, que tipo de desafio pode estar inserido. Então, cada vez mais, nós temos que estar olhando a vida futura. Jesus, quando aqui esteve materialmente entre nós, o Senhor não perdia a oportunidade de nos fazer olhar além daqui. Essa vida que continua, essa continuação da nossa própria vida, né? A gente fica aqui um momento, depois a gente volta para casa. Mas quando o desencarne ele acontece de maneira natural, é uma coisa. Quando o desencarne ele é provocado por aquele ser que aqui está, ele vai gerar ali uma dor muito maior. Porque nós estamos assim, nós viemos aqui, né, nessa oportunidade encarnatória, para viver X anos. Né? Aqui só assim, um comentário rapidinho para a gente entender. Então, eu, Lucinei, Deb, vim, um exemplo, para viver 60 anos. Então, eu tenho fluidos vitais para mim viver 60 anos. É claro
que se eu tiver uma vida desregrada, se eu for aquela pessoa que tiver vícios, que perco noite, que não estou nem aí para a minha saúde, eu vou queimando esses fluidos. Mas, na maioria das vezes, nós temos tantos fluidos para viver tantos anos. Quando a gente abrevia esses anos e retorna pelo suicídio, quer dizer o que para nós? Que nós estamos encharcados desses fluidos vitais. Que nós abreviamos. O desencarne ele não ocorreu de uma forma natural. Nós perdemos esse corpo grosseiro. Então, tudo vai vir, a dor, aquela dificuldade, de uma forma muito mais intensa. Por quê? Porque a gente já não tem esse corpo grosseiro, que é como se passasse aqui primeiro, né? Vamos dizer assim. A gente só vai estar com o corpo espiritual. Então, daí que a gente sente, né, que as obras nos falam, dessa dificuldade que os nossos irmãos suicidas vão continuar sentindo. Mas, mesmo indo por esta forma, eles não estão desamparados. Foi o que eu coloquei no início. A Legião de Maria é responsável por um trabalho imenso no Vale dos Suicidas, só que eles não podem serem retirados antes do momento que eles precisam listar. Porque precisa acontecer naquele espírito, em primeiro lugar, o arrependimento. Entender que acima de nós paira um poder superior e que nós, nenhum de nós, temos direito a tirar a nossa própria vida. Não nos é permitido. Então, vamos continuar aqui. Com efeito, a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelos acontecimentos dolorosos que a pessoa não tem forças de suportar. E assim, gente, dentro do suicídio, tudo é analisado, tá? Existem os atenuantes, existem os agravantes. Por exemplo, uma pessoa que está em um processo de loucura e que ela sobe um prédio e que ela se joga, porque na cabeça dela ela vai voar, ela é um pássaro, vai ter uma atenuante. Ela está em um processo de loucura, né? É diferente daquele outro que pensou, que organizou, que arquitetou e que fez realmente a questão do suicídio, tá? Só para a gente entender que cada espírito ele está em curso dentro das suas próprias responsabilidades. Aí a gente vai lembrar também daquele caso, daquela mãe, que ela chega no Chico, muito sofrida, porque ela tinha concebido um menino que não tinha os 2 braços e não tinha as 2 pernas. E ela se envolvia em um sofrimento muito grande, porque ela falava assim, meu filho vai sempre ser dependente de alguém. Sempre ele vai depender de alguém. E quando eu não estiver aqui, como vai ser? Então, ela ficava com esses pensamentos, e aí ela vai no Chico. E o Chico, amparado por Emmanuel sempre, Emmanuel fala para ela que aquele espírito, em todas as suas oportunidades encarnatórias, ele havia suicidado. Todas. E nessa última, né, lá no plano espiritual, com o seu mentor, com aqueles que deram aval à sua encarnação, foi orientado que ele precisava ter coragem para passar pelas provas que o seu espírito tinha necessidade de passar. Então, diante das provas, ele recuava. Ele vinha de novo, ele recuava, cometia o suicídio. E aí, qual é a forma que eles encontram juntamente com ele, tá? Tudo analisado com ele, para que ele não fracassasse novamente. Então, ele pede que tire todas as suas oportunidades para que ele não cometa novamente suicídio. Então, ele vem sem os 2 braços, ele vem sem as 2 pernas. Então, Chico diz para aquela mãe que ela orasse, que ela se munisse de muito amor, mas que ela agradecesse ao alto, que aquele espírito recebia a oportunidade de, nesta encarnação, não mais cometer o suicídio. Então, assim,
Para a gente entender que tudo existe um porquê. A justiça divina ela é perfeita, gente. Tudo tem um porquê. Nada está fora de compasso ou desalinhado. Pode estar aos nossos olhos, que muitas vezes nós só abarcamos o material ainda, né? A gente ainda está muito aqui, muito ligado à dor, a sofrimento, coitado, coitado. Gente, não existe coitadinho. Às vezes a pessoa, diante de uma prova, ela vem conversar com você e você, ao invés de estar ali dando ânimo, dando coragem, coitado, coitado, não tem coitado, gente. Nós temos as provas que nós rogamos, que nós necessitamos para o nosso crescimento. Então, a gente tem que orar para que aquela pessoa se mantenha firme diante daquelas adversidades, diante daquelas situações que ela precisa enfrentar para o seu próprio crescimento. E entendermos que nenhum de nós aqui está desamparado, não. É só a gente analisar, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu queria muito fazer uma regressão de memória, eu queria muito saber quem eu fui lá atrás. Oh, Jesus amado. A gente sempre fala, gente, nós não fomos gatinho, não. É melhor a gente se contentar com essa agora. A não ser em caso de distúrbios, de traumas que a pessoa traz, que ela não consegue aqui conviver, beleza. Mas, na maioria dos casos, é só a gente olhar a nossa encarnação agora. Qual é a nossa maior dificuldade? Todas nós temos um calcanhar de Aquiles. É só a gente olhar. Um é no material, outro é nos relacionamentos, outro é no campo familiar. E aí vai, gente. É só ou no campo da saúde. É só a gente olhar o agora, que a gente vai saber exatamente onde foi que nós nos comprometemos. Tá dando para entender, gente? Tá fazendo algum sentido ou não tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, todas nós temos. É só a gente olhar agora. Aí a gente olha e fala, ei, meu Deus, foi aqui que eu me comprometi. É exatamente aqui. E muitas das pessoas, elas entendem isso, que a gente percebe, não serem revoltadas. A gente percebe elas não ficarem naquela situação, se fazendo de coitadinhas. Não, elas entenderam que existe uma situação ali que precisa ser trabalhada. Que foi exatamente ali dentro daquelas situações que culminou muitas outras, né? Onde, às vezes, é uma situação que a gente traz que vai culminar em muitas outras dificuldades. Então, é isso, é a gente ter essa maturidade espiritual. Entender que todas nós aqui temos uma situação que precisa ser muito bem trabalhada, que a gente precisa primeiro entender dentro de nós, porque tem que fazer sentido dentro da gente, a gente precisa compreender para a gente poder conseguir trabalhar, senão a gente não consegue. Então, vamos lá. Se pelo modo com que o Espiritismo a faz encarar as coisas deste mundo, ela aceita com indiferença, até com alegria, os reveses e as decepções que desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que posiciona a pessoa acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos, que sem isso iriam desestabilizá-la. Então, tudo é como a gente vê, tudo é o nosso olhar, é a nossa compreensão da vida. As situações, elas vão continuar acontecendo, mas a forma como nós olhamos agora é que muda tudo. O que antes nos desesperava e fazia com que muitas vezes a gente até acarretasse mais problemas, porque assim, você está em um processo de uma dificuldade, muitas vezes você não entende, aquilo não faz sentido aqui dentro, o que é que você faz, o que é que a gente faz, a gente, transfere. Não, mas eu estou nessa situação, é por causa disso, é por causa do meu patrão, é por causa do presidente, é por causa do meu marido, aquele desgraçado, não sei, aí vai. Aí a gente, tudo para fora. E aqui dentro, não fizemos trabalho nenhum. Dona Vânia está se acabando de rir. Mas Dona Vânia, a gente joga para os outros, para todo mundo.
mas não faz o trabalho que a gente precisa. E quando o outro ainda fala com a gente fica com raiva. A gente ainda fica com raiva do colega, que teve coragem de, muitas vezes, trazer uma situação para a gente poder refletir. Porque quem gosta muito de nós, na maioria das vezes, acha que vai nos magoar. E não fala, né? Muitas vezes não fala aquela verdade que a gente precisa ouvir. Por que, que a gente fala que os nossos irmãos que nos influenciam negativamente, eles têm um trabalho ali também que eles estão fazendo com a gente, para o nosso despertar, né? Quantos depois de um processo doloroso, de uma obsessão, de uma influenciação espiritual, não despertam, não buscam uma igreja, não buscam o centro espírita, e a partir dali elas se transformam. Então, assim, você vê que mesmo onde muitas vezes aquilo ali seria só uma situação dificílima, traria só uma dificuldade, um desequilíbrio, se a gente puder olhar o todo, vai nos trazer um aprendizado também. De igual modo, ocorre com o suicídio, com exceção dos cometidos na embriaguez, que é outra questão, na embriaguez, na loucura, que podem ser qualificados de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, sempre acontecem por causa de um descontentamento. Podemos analisar o que levou esse ser a praticar o suicídio. Por trás existe um descontentamento de alguma situação, de algo que aconteceu, do momento que está vivenciando, de uma decepção que ele acha que não vai dar conta. Mas nós também já tivemos relatos de espíritos suicidas que não tinham essa dimensão de que a vida iria continuar e eles queriam acabar com aquela dor. Eles queriam acabar com aquele sentimento de vazio que eles não conseguiam preencher. Exatamente porque eles iam por outras válvulas de escape. Então, não conseguiam preencher aquele vazio. Então, se você não tem essa compreensão dessa vida que é eterna, que você vai se deparar com você mesmo, com as suas próprias dificuldades, com as suas próprias limitações, e mais agravadas, porque aí vem o remorso. Imagina o que é para aquele filho ouvir constantemente o choro, o desespero daquela mãe. Aquele porquê, meu Deus? Aonde foi que eu não incuti esses sentimentos? Meu Deus, aonde foi que eu falhei? Já pensou, gente? Isso é dilacerante. Ficar ouvindo o tempo inteiro, porque é assim que acontece. Ou então, aquela situação que ocorreu, aquilo que levou ao seu desencarne, revivendo diariamente aquilo ali. É altamente desesperador e doloroso. Por isso que nós precisamos orar pelos nossos irmãos, mas a gente sempre coloca, quando a gente for vibrar para aquele irmão que cometeu suicídio, não faça dentro assim da sua casa, do seu quarto, se você tiver uma varanda, se você tiver um quintal, e não intensifique, não fique ali falando, né? Na questão daquela dor, daquilo que gerou, você faz uma vibração e entrega a Maria Santíssima, a espiritualidade amiga que possa amparar aquele irmão, aquela irmã, para não intensificar dentro do lar, porque muitas vezes você pode captar uma vibração, um sentimento que você vai ter uma dificuldade depois. Então, aqui é só uma dica, tá? Então, vamos lá. Ai, me perdi aqui. É certo que sejam quais forem os motivos particulares, sempre acontece por falta de um descontentamento. Ora, aquele que está convicto de que é infeliz, se não por um dia, gente, isso aqui eu acho assim muito profundo, é que nós não seremos, aquilo não vai continuar, não vai perpetuar.
Aquela dificuldade, quando ela está muito intensa, ela já está nos seus momentos finais. A espiritualidade fala isso para a gente. A solução daquele problema, daquela dificuldade, já está a caminho. Então, aí Kardec diz aqui, ó, aquele que está convicto de que é infeliz senão por um dia, e que melhores serão os seus dias vindouros, adquire facilmente a paciência. Então, a paciência é uma virtude também que precisa ser despertada em nós, né? Essa paciência, essa resignação, estarmos rogando do alto que nos ampare, que nos sustente. Por quê? Porque a depender daquele desafio que você está vivendo no hoje, vem como uma avalanche e você acha que você não vai conseguir dar conta daquilo. Mas pode ter certeza que você vai. Pode ter certeza, o Senhor não colocaria um fardo maior do que aquele que você tem condição de carregar. Pode ter certeza que você vai sim. É mais uma prova que você vai vencer, como você já venceu tantas outras. Então, é importante aqui. Tem alguém falando aqui comigo, mas agora eu não posso atender. Cássia, se você estiver aqui, Thaís, tá? Tá me chamando aqui, fala que eu estou no Evangelho, vê o que é. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Então, eles nos chamam muita atenção, nós temos a eternidade para vivermos, para melhorarmos, para crescermos. Retornaremos quantas vezes forem necessárias. Então, por que, gente? A gente se desesperar, né, ao nível de querer dar cabo da nossa vida. Tá? Ok. Cássia, vê aí com ela, por favor. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Entretanto, para aquele que não crer na eternidade e julga que nele tudo se acaba com a vida, quando é abatido por angústias e infortúnios, só na morte entrevê o desfecho desses males. Então, para aquele, por exemplo, para aquela pessoa que não consegue ver nada além daqui, eu estou nessa dificuldade, eu estou nessa dor, essa dor me dilacera, eu não dou conta mais de ficar aqui. A vida é minha, eu vou dar cabo nela. Então, muitos veem dessa forma, né? E outra coisa que a gente tem que estar muito atento é... Ai, meu Deus, não sei, me falhou agora a obra, me parece que é o livro, que é o Céu e o Inferno, que vai nos falar que é uma das características da transição planetária, a loucura e o suicídio. Que as pessoas vão estar tão perdidas, principalmente jovens, eles falam de uma forma geral, tá? Mas eles colocam que o jovem vai abater com uma força tão grande que se ele não tiver um discernimento, não tiver uma família ali amparando, assistindo, falando dessa questão, porque outra influência muito grande que a gente tem percebido do campo inferior, das trevas mesmo, estou falando aqui claramente, é para amortecer o sentimento de religiosidade. Aqui eu não estou falando de religião, tá, gente? De religiosidade. Desse sentimento que há algo que paira acima de nós, que é superior, que é sublime. Então, já liquida, né? Não acredito, não concebo que existe uma força superior a mim. Então, o que é que acontece? Aquele jovem, aquela pessoa, ela fica bem mais frágil. Ela fica à mercê desses espíritos inferiores, que querem realmente que os nossos irmãos vá por esse caminho, porque estarão comprometendo as suas existências, não só essa, como as futuras. Por que que no livro Memórias de um Suicidas, a gente vê lá nesse livro, que é maravilhoso, de Ivone do Amaral Pereira, é um livro assim, bem grosso, e fala mesmo das vidas passadas, o que é que levou. Quando eles saem do Vale dos Suicidas, eles vão para... vou botar a colônia, tá? Que eles vão para a colônia de Maria,
eles, é como se eles estivessem, pensa assim, aquele adulto que tem que voltar para o primário, que tem que voltar para o Fundamental 1. Ele volta para ele poder estudar as leis de Deus, para entender que que o universo ele é regido por leis divinas e que nós estamos inseridos dentro dessas leis. E quando a gente vai pelo caminho do suicídio, nós estamos agredindo as leis de Deus. Então, daí o comprometimento. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores estimulantes ao suicídio. Então, a incredulidade, que é aquilo que eu estava falando no início, né? Você não acredita que existe uma força superior, tá? Acima de você, e as ideias materialistas, que você só concebe aquilo que você vê, aquilo que você pega, é o dinheiro, é o ganho, é tudo que está aqui na Terra. Então, o seu olhar só fica aqui, tá? Então, a Kardec vai dizer que é um dos estimulantes ao suicídio. Geram a covardia moral. Quando pessoas de ciência, apoiadas na autoridade do próprio saber, diligenciam provar aos seus ouvintes ou leitores que nada devem esperar após a morte, não os conduzem à conclusão de que, se desventurados, o melhor a fazer é se matarem, que lhes poderiam dizer para desviá-los disso? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhe dar? Nada além do nada. Então, a crença é no nada. E aí, gente, como, né? Como a gente conceber isso? Deus, nosso Pai amoroso, criou esse universo lindo para nós. Mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos no peso da dor, das dificuldades, dos desafios, que a gente passa, por exemplo, que a gente chega numa praia, em um rio, numa cachoeira, em um bosque, e a gente não sequer observa, sequer percebe assim, meu Deus, a sua obra é maravilhosa, Senhor. Nós humanos somos tão pequenos diante da sua obra, mas muitas vezes nós nos colocamos como filhos ingratos, filhos que sequer agradecem, que sequer louvam, que sequer são gratos a nosso Senhor por nos amparar e por nos amar. Porque o Senhor nos ama de forma incondicional. Os nossos irmãos que cometeram suicídio, o Senhor os ama da mesma forma. E percebe que aquele é mais doentinho do que outros. E é por isso que a Legião de Maria está ali a ampará-los, porque não tem um que esteja sozinho. Agora, eles acham que estão sozinhos. Por quê? Porque eles se envolvem em um processo de um trauma, de um sentimento de culpa tão grande que eles não reconhecem que eles merecem receber ajuda. Muitos ainda são agravados, né, por este sentimento de remorso. Então, eu fiz esse mal, eu causei essa dor para a minha família, o choro da minha mãe me dilacera, eu não mereço sair daqui. E esse sentimento é alimentado. Muitas vezes, no trabalho do Vibração a Maria, as equipes, elas jogam como se fossem lençóis fluídicos em locais assim de muita dor. É como se a equipe tivesse em um local elevado e os nossos irmãos estão assim muito, 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 muito mesmo lá naqueles escombros. E elas jogam os lençóis fluídicos, e aqueles que têm condições, eles seguram naqueles lençóis fluídicos com tanta força, e eles são resgatados dali. Mas outros ainda não, né? Ainda continuam ali. Então, assim, a importância desse trabalho de vibração, né? É as nossas vibrações, é os nossos pedidos de prece, rogando de Maria, a nossa mãe amorosa, que está ali, coordenando esta equipe imensa,
Os ceareiros de Maria Santíssima, tá, gente? Então, assim, vejamos que Jesus dá à mãe essa tarefa árdua, porque não é fácil. Para quem que ele dá essa tarefa? Para a mãe, a sua mãe, aquela que teve uma fé tão inabalável que, contrariando a tudo, ela diz sim à entidade Gabriel. Quando ela recebe o convite, né? Que viria através dela uma jovenzinha, gente. Mas Maria já tinha assim já estava em uma hierarquia espiritual muito, muito, muito elevada. Claro, né? Senão não traria o ser mais puro que já veio à Terra. E aí a gente não entende, tá, gente? Não é uma crítica, não. Mas a gente não consegue entender como você venera o filho e não venera a mãe. Eu não consigo entender, mas a gente respeita. Como você venera Jesus, o filho, e não venera a mãe? Né? Jesus, o ser mais puro, mais evoluído, governador planetário, ele precisou de uma mãe, assim como todos nós. Né? Mas vamos lá, não vamos por esse caminho não, senão o negócio fica difícil para a gente. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos o pensamento do suicídio. E os que dela se arvoram em apóstolos assumem sobre si atroz responsabilidade. Com o Espiritismo tornando impossível a dúvida, o aspecto da vida se altera. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo, mas em condições bastante diversas. Daí a paciência e a resignação, que tão naturalmente afastam o pensamento do suicídio. Daí, em resumo, a coragem moral. E quando a gente percebe hoje o avanço, né, através das mídias, as lives, as palestras, chegando dentro do lar de cada pessoa, os tratamentos espirituais, como que a gente encara isso, senão como um recurso do alto? Um recurso do alto que veio para levar o evangelho ao lar, gente. Houve um tempo que as pessoas só ouviam o evangelho, uma palestra, tomavam passe, se elas estivessem na casa espírita. Então, elas eram obrigadas a estarem lá. Hoje, o recurso, vem mais esse recurso. É claro que nada justifica aquele abraço, aquele olhar no olho, né, de quem está ali, mas não quer dizer que aquele que mora em uma cidade, em um local, em um país que não tem centro espírita, não vai receber a mensagem. Que a mensagem é para todos. Como é que o espiritismo surgiu? Não foi através dos espíritos? Em vários locais do mundo, através das manifestações espirituais? Então, nós estamos hoje vivendo um momento, né, de transição planetária, onde os recursos cresceram e onde está chegando nos lares o espiritismo hoje, o evangelho chega no lar de cada irmão. A irmã pode clicar no link e pode passar pelo tratamento à distância. E não tenhamos dúvida, a equipe espiritual realiza um trabalho lindíssimo à distância. Nós temos relatos. Olha, naquele momento do tratamento, eu não sei como, eu não conseguia dormir. Eu apaguei, eu acordei 2 horas depois. Gente, então o que é isso? É recurso do alto. É providência divina em nossas vidas. Por isso que a gente fala assim, compartilhe, gente. Vamos levar o evangelho para o maior número de corações, porque quem sabe se naquele lar um pensamento suicida ali já não chegou em um coração. Então, assim, é levar, é falar do evangelho, é falar da imortalidade da alma. Independente se vai ficar sempre falando, vamos ficar falando, sim. Se a gente encontrar acesso naquele coração, vamos falar, sim. Porque já que a gente já entende tudo isso, gente, por que não passar para frente?
né? Vamos passar para frente, sim. Nós estamos em 9h45. Eu só vou ler mais um item para deixar aqui pelo menos 5 minutinhos, se alguém quiser falar, tá bom? Ô, Dona Deb, Vânia quer falar? Eu vou rapidinho, fechar. Tá, Deb, não vou fechar meu essa áudio, não. questão aí de termos o evangelho, né, em casa, né, gente? Tratamento espiritual em casa, que eu sou prova disso, fiquei de cama e não perdia o meu evangelho, as lives, e levantei, né? E outra coisa, se não deu tempo de assistir, de participar agora, de 9 às 10, fica gravado, né? Então, não tem justificativa. A gente repassa, não participa quem não quer. Exatamente, É isso? exatamente. Até a espiritualidade está falando assim com a gente, que o nosso dever é passar para frente. Não nos preocupemos se o outro assistiu, porque se a gente ficar com essa preocupação, aí aquilo paralisa. Ah, não, já mandei. Não, gente, não nos preocupemos. Enviemos os links. É com a pessoa. É ela que vai dizer, eu vou assistir ou eu não vou, mas nós enviamos. Né? Nós enviamos para falar, já mandei tantas vezes, não vou mandar mais. Não, quem sabe? É assim, é insistindo, né? É insistindo, que uma hora, e a espiritualidade está se aproximando ali daquele coração. Vai chegar um momento que ele vai se permitir, né? E muitas vezes é aquela aula, aquela palestra, aquela situação que ele vivenciou que vai fazer toda a diferença. A gente vai contar a história aqui de um menininho. Acho que é evangelizadora aqui, não sei, Rita, eu acho que Rita é lá do meu tempo, né, Rita? Eu acho que você já ouviu essa história. Aquele menino era um menino que vivia nas ruas e ele tinha o hábito de pegar ponga no caminhão. Não só ele, como outros. O caminhão passava, eles pongavam e iam e faziam aquela festa. E tinha uma evangelizadora que todas as vezes que vinha, que ia para a aula de evangelização, via o menino na rua e convidava ele. Vamos dizer que ele seja aqui João, vamos dizer que o nome dele era João, não lembro exatamente. Ela falava, Joãozinho, vamos hoje com a tia? Aí ele falava, tia, não vou não. Ah, lá deve ser muito chato. Aí ela continuava convidando. Um dia, para surpresa dela, ele disse, tia, hoje eu vou. E aí ele foi para o centro espírita, participou da aula de evangelização, e naquele dia que ele foi, a aula era sobre a prece. Sobre a prece. Quando a gente faz a prece, o fiozinho, e aí ela fez aquela técnica, né? Como se fosse aquele fiozinho que leva até o alto, que vai por ali o seu sentimento até o Pai, que nós estamos envolvidos no fluido cósmico universal. Então, foi uma aula bem bacana, e ele entendeu. Ok. Depois ele não foi mais. E numa dessas corridas, pegando ponga, ele acaba vindo a desencarnar. Passaram-se alguns anos, essa evangelizadora hoje participava já do trabalho mediúnico, e aí uma das trabalhadoras, estou olhando aqui, mas dá tempo, uma das trabalhadoras, também que se não der, né, gente, é demais, eu contar e não contar a história também é brabo. Aí uma das médiuns do trabalho começa a descrever, nós estamos recebendo hoje aqui uma criança, ele se apresenta assim, de short, sem camisa, de pés no chão, como ela via ele, tá? Claro que ele não estava mais daquela forma, mas era para ela fazer o link, né? Na hora que a mulher descreve, ela diz, é o João. E aí, essa criança começa a chorar. E aí diz assim para ela, tia, eu vim te agradecer. A senhora, todas as vezes que passava, me convidava para mim ir para a aula. Eu nunca queria ir. Eu só fui um dia. Mas, olha, quando eu caí daquele caminhão e que eu tentava correr atrás dos meus colegas e que eu não conseguia, e que eu falava com um e que eu falava com outro, eu lembrei, naquele momento, eu lembrei daquela aula. E do meu jeito, eu fiz uma prece. E quando eu fiz uma prece, uma tia muito bondosa veio até mim, pegou nas minhas mãos, me levou para uma escolinha muito linda, que hoje eu sei que não é aí. Eu tomei banho,
eu tomei um caldo muito gostoso e hoje eu estou aqui com muitas outras crianças. Então, gente, é isso. Foi uma aula que Joãozinho assistiu e que no momento do seu desencarne fez toda a diferença, né? Então, é assim, é uma aula, é uma palestra, é um estudo que muitas vezes vai fazer a diferença para cada um de nós aqui. Pessoal, nós já estamos aqui em 9h51. Eu já vou parar por aqui, porque a gente não pode passar do nosso horário. 5 minutinhos aqui, se alguém quiser falar algo, dá tempo. Viviane colocou linda história. Irmã. E se não tiver ninguém que queira falar nada, que já tenha vivenciado alguma situação, que conheça. Porque, gente, quando ocorre um suicídio, perto da gente ou não, a gente vai ficar sempre com esse sentimento. Meu Deus, o que será, né, que aconteceu? Meu Senhor, enfim. Quando é perto, então, é pior. Porque a gente fica com aquele sentimento de, ai, meu Deus, será que eu falei? Ai, meu Deus, será que eu convidei? Enfim, porque não é lá, né? Atinge a todos. É uma mãe que vai sofrer, é um pai, é uma família, é um filho, é uma filha. Então, não tem como estar distante. Outra coisa, alguém aqui já havia se colocado para fazer a prece final e a magnetização das águas? Eu tinha, Débora. Então beleza, Rita. Então eu vou fechar meu áudio e já vou passar para você, tá bom? Tá bom, então. Eu tô... quiser fechar os olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Mestre, por termos estado aqui reunidos em teu nome, interligados, Senhor, ao teu coração. Pedimos as tuas bênçãos para os lares que estão aqui representados. Pedimos também, Senhor, a fluidificação das águas. Mas, acima de tudo, Senhor, antes de pedir, queremos te agradecer por todas as bênçãos que recebemos e por aquelas, Senhor, que por enquanto ainda não consideramos como bênçãos também. Pedimos pelos irmãos que, como nossa irmã relatou, escolheram, Senhor, por qualquer motivo, sair pela porta falsa do suicídio. Sabemos, Senhor, que ninguém está abandonado, que eles também receberão abrigo e socorro. Pedimos por aqueles que estão pensando, Senhor, em sair também por esta porta. Que eles possam lembrar, Senhor, de um amor, que eles possam ouvir os benfeitores espirituais. Muito temos a te agradecer, Senhor, pelo muito que recebemos. Que possamos, Senhor, trabalhar na tua seara, é o que mais desejamos. Abençoa-nos, Senhor, e despede-nos na tua paz. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Boa semana para todos. E, gente, sexta-feira, semana agora, temos tratamento espiritual, tá? A gente sempre coloca o link do tratamento aqui no grupo do Evangelho. Então, é sempre a segunda sexta-feira do mês e a última sexta-feira, tá? Então, a gente coloca o link, o ideal é que você coloque uma garrafa com água ao seu lado, que no momento do tratamento espiritual à distância, se você puder, se recolha no seu quarto, né, e fique ali acompanhando, faça a sua prece, porque a espiritualidade vai te visitar.